esmagaria a sua cabeça, né? Deus iria entrar num corpo humano para trazer um acerto de contas com Satanás, pelo que ele fez lá no Éden, enganando o homem, trazendo maldição. E aí Deus prometeu que viria pelo corpo de uma mulher, nasceria de um corpo, de um ventre materno, e ele esmagaria a cabeça da serpente. E Satanás passou a ter sonhos, pesadelos constantes, né? Cada criança que nascia, ele não tinha o poder de revelação, mas ele sabia, pelas circunstâncias da realidade do momento, que poderia ser. Não foi por acaso que ele mandou matar, quando Moisés nasceu, ele mandou matar todas as crianças. Se ele tivesse esse poder de revelação, ele mandava matar uma só criança. Quem tem o poder de revelação é você e eu, somos nós, que recebemos dele. Agora Satanás não, Satanás vem na enxurrada. E aí Deus, né, ele se ri dos seus próprios inimigos. Deus tem senso de humor. Aí Deus pega Moisés e faz, né, nascer, ou seja, ele faz ser tirado das águas. As mesmas águas que Satanás usou o faraó para jogar todas as crianças dentro delas para serem alimento dos crocodilos, Deus pega Moisés e ser conduzido num cesto betumado, direcionado pela sua irmã ali, que faz o papel do Espírito Santo, Miriam, e conduz até o palácio. É assim, o diabo está no palácio, representado ali por Faraó, que dá o decreto para matar todas as crianças. Aí Deus pega a criança, que ele não consegue enxergar, o diabo não consegue enxergar, e faz viajar pelas águas do Nilo até chegar ao palácio. Pega a filha de Faraó para adotar a criança como filho, e ainda a salaria, porque escravo não tinha salário naquela época. E Deus faz assim, faz o próprio palácio assalariar Joquebede, a mãe do menino, para tomar conta com todos os privilégios do palácio. Sendo remunerada, ganha para criar o seu próprio filho debaixo das barbas de Satanás. Deus não tem senso de humor, irmão. Ele esconde o menino no próprio palácio, debaixo das barbas de Faraó. Ele cresce na ciência do Egito, estudou nas melhores escolas e faculdades do Egito, porque Deus tinha um propósito. E só depois, quando se cumpre o tempo estabelecido, é que Deus então revela o menino diante do Egito, como libertador do seu povo. Da mesma forma, quando Jesus ele nasceu, também num cesto, foi colocado no cesto, olha que tem coincidências, né? No cesto ali, envolto de pano. Deus pega essas coisas que não são, né? Só para confundir. Aleluia. Aí quando Jesus nasce, o diabo usa Herodes agora para mandar matar todas as crianças. Por quê? Porque ele não tinha esse poder de revelação, senão mandava matar somente a um. E vem, né? Tem uma história muito interessante que eu gosto de contar ela. Quando houve o choro de Raquel,
desse genocídio infantil, quando os soldados romanos entram naquelas vilas e começam a pegar todas as crianças e matar ao fio da espada. A mãe de Natanael pega Natanael, esconde debaixo de uma figueira. E Jesus, lá já iniciando o seu ministério, quando Filipe chega para Natanael e diz: olha, achamos o Cristo, aquele a quem os profetas profetizaram, do Messias, que viria para salvar o seu povo. E ele pergunta: de onde ele é? De Nazaré. Na verdade, ele nunca foi de Nazaré, ele era de Belém. Ele era da casa de pão, lugar onde fabrica pão. Mas ele cresceu em Nazaré. E aí ele falou assim: mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele disse: bom, vá lá e confira. Vem e veja. E quando ele se aproxima de Jesus para vê-lo, Jesus se antecede dizendo: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo, homem de caráter, homem que guarda segredos. E aí ele perguntou assim: mas de onde tu me conhece? Eu nunca te vi. Eu vim aqui porque Filipe falou de ti, e eu vim conferir. E aí Jesus fala assim: antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Aí ele se anima e diz: mestre, Rabi, tu és profeta de Deus, tu és verdadeiramente o rei de Israel, a quem estávamos esperando. Aí ele disse: só porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, tu ficasse assim tão entusiasmado? Pois eu vou te dizer mais. Vai chegar um momento em que você vai olhar para os céus e vai ver os céus rasgados, aleluia, e o Filho do Homem assentado no seu trono, e os anjos subindo e descendo. O fato é que quando houve aquele episódio que mandaram matar todas as crianças, e a mãe de Natanael escondeu ele ali debaixo de uma figueira, ela, depois que os soldados romanos foram embora, depois de 6 horas, ela ficou ali em vigília, esperando um momento seguro, e ela contou um segredo para Natanael e disse: olha, você nunca vai poder contar isto para ninguém, porque senão pode pensar ser você o Messias e buscarem te matar. E ele guardou esse segredo por 30 anos. E quando ele chega diante de Jesus, Jesus diz: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo, homem que guarda segredos, aleluia, de caráter, aleluia. E ele fica maravilhado, porque ninguém viu, ninguém soube, mas Jesus viu naquele dia quando ele foi escondido. Então Deus faz assim, irmãos. Muitas vezes Deus nos esconde. Uma vez deu certo lá no Egito, aí Jesus falou: eu vou esconder meu filho no Egito. Aí falou para José, o anjo falou para José: olha, vai para o Egito, eu vou esconder ele lá. E depois, quando Herodes já era morto, agora pode vir. Tudo para se cumprir as Escrituras. Deus tem senso de humor, irmãos. Deus, quando vai tratar de algo, assim, da sua vida, diante do seu inimigo, Deus está dando gargalhada, está dando o inimigo, e você está borrando de medo, Às vezes você está tão atormentado por causa de uma ameaça, por causa de alguma coisa, mas o diabo não sabe o que Deus já preparou para a tua vida. Você tem que confiar nele. Davi se esforçou, e no momento de desespero, Davi não entregou a sua liderança. Ele foi ao Senhor.
O que eu aprendo aqui, irmãos? Nunca desista daquilo que Deus confiou em tuas mãos. Ainda que você venha passar por alguma circunstância e que você vai se sentir derrotado, mas saiba que aquele que te colocou tem compromisso com você. Ele sabe que você pode falhar em algumas das suas jornadas. Existe uma guerra onde vão acontecer várias batalhas. O fato de você perder uma batalha não significa que você perdeu a guerra. E aí Davi sai ao encontro, encontra um jovem egípcio, servo de um amalequita, que havia sido desprezado pelo seu senhor, porque ele estava fragilizado, não podia acompanhar. Olha o cenário montado. Davi pegou 200 e deixou, porque não conseguiu, né, acompanhá-los, de tão fragilizados que eles se encontravam. Davi deixou ali numa função de guardar os despojos. Já os amalequitas deixaram um jovem, né, egípcio, servo de um amalequita, porque ele não conseguiu, pela fragilidade que se encontrava, acompanhar eles, e deixaram, desprezaram. E aí o que Davi faz? Davi era especialista em pegar pessoas desprezadas, amarguradas de alma, alijadas do cenário, do contexto da sociedade, pessoas que ninguém dava valor algum, né? Davi era especialista. Davi, ele preparava alguém que não tinha nem a qualificação e qualificava dentro de um exército como um valente, que um valia por 1000. Então Davi tinha essa habilidade. E na hora que aquele jovem caiu nas mãos de Davi, Davi entendeu que um inimigo poderia se tornar um aliado. Eu vou repetir. Um inimigo, aos olhos de Deus, Deus está nos dando a habilidade e a capacidade de fazer desse inimigo um aliado na nossa caminhada. Não despreze as pessoas que são desprezadas pelos outros. Talvez, se você não tiver a visão de Deus, uma pessoa que está sendo desprezada pelos outros pode ser uma chave para Deus usar na tua vida para você alcançar uma grande vitória. Tem essa capacidade de transformar inimigos em aliados. E Davi